Vamos falar de um assunto que tira o sono de muito empreendedor por aí: dominar o lucro. Mas dominar de verdade. Porque, vamos ser sinceros, uma coisa é ter lucro no papel, lá no relatório, outra, bem diferente, é ter esse dinheiro no bolso, certo? E é sobre essa diferença que a gente vai conversar hoje. Então, vamos direto ao ponto, com a pergunta que realmente importa. Se alguém olhasse para o negócio agora, nesse exato momento, conseguiria afirmar com 100% de certeza que ele dá lucro? Ou lá no fundo fica aquela pulga atrás da orelha, aquela sensação de que o dinheiro entra e some? Pois é, essa é a questão central que a gente vai desvendar. E olha só, a raiz do problema talvez esteja aqui. Não existe equilíbrio na bagunça. Essa frase é muito poderosa. É uma verdade universal, né? E nas finanças, então, nem se fala. Quando as contas estão uma bagunça, uma confusão só, simplesmente não tem como ter estabilidade. Essa analogia é perfeita para a gente entender o sentimento por trás dos números. Pensa bem, o caos financeiro é igualzinho àquele quarto todo bagunçado, que dá até uma angústia só de olhar, sabe? Já a clareza? Clareza é o quarto arrumado, limpinho, traz paz, traz tranquilidade para pensar com calma, de forma estratégica. A grande pergunta é, em qual desses quartos as finanças do negócio estão vivendo hoje? Todo mundo que decide empreender começa com um sonho muito parecido, não é? Aquele sonho de ter mais lucro, claro, mas também mais tempo, mais liberdade, mais tempo para a família. Só que aí vem a realidade. E para muita gente, ela é o oposto completo. Sem dinheiro, sem tempo e com uma preocupação que parece que nunca vai embora. É exatamente essa distância entre o sonho e a realidade que precisa ser resolvida. E aí, claro, vem aquela pergunta que martela na cabeça. Poxa, por que os outros conseguem e eu continuo aqui, na luta? A gente olha para o lado, vê a concorrência prosperando, às vezes no mesmo ramo, e a frustração só aumenta. O que será que eles sabem? Existe algum segredo? Alguma fórmula mágica que ninguém contou? A boa notícia? Não, não é mágica. A resposta é algo muito mais pé no chão e, honestamente, muito mais poderoso. É um método, um processo, um passo a passo que qualquer negócio, de qualquer tamanho, pode seguir para transformar aquele caos todo em clareza. E o mais importante, em lucro de verdade. E aqui está o mapa do tesouro, digamos assim, são os 6 pilares da gestão financeira. Dá para pensar nisso como uma receita de bolo mesmo, uma receita para o sucesso financeiro. A gente vai passar por cada um desses pilares agora para entender como essa engrenagem toda funciona junta para construir um negócio que seja lucrativo de verdade. Vamos lá. O primeiro pilar, olha, esse aqui é a base de tudo. Pode parecer óbvio, mas é o erro número 1 de muitos negócios. É simples. Dinheiro da empresa é da empresa. Dinheiro pessoal é pessoal. Ponto final. Misturar as duas coisas é a receita para o desastre. É o primeiro passo para o caos. Essa regra, gente, não é negociável. Depois da separação vem o controlo. E controlo é sinónimo de disciplina. É sobre registrar tudo. Cada centavo que entra, cada centavo que sai. Mas não é só anotar de qualquer jeito, não. O segredo é registrar do jeito certo, ou seja, categorizando. E essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Pensa nas finanças do negócio como se fosse um armário, um guarda-roupa. A gente não joga tudo lá dentro de qualquer jeito, né? Tem a gaveta das meias, a gaveta das camisetas. Nas finanças é a mesma coisa. Precisa ter a gaveta das receitas, a gaveta dos custos variáveis, que são aqueles que mudam conforme a produção, tipo matéria-prima. A gaveta das despesas fixas, aluguel, salários, que vem todo mês, e a gaveta dos investimentos. Cada coisa no seu devido lugar. E quando a gente organiza tudo nessas gavetas, o que a gente consegue montar? O fluxo de caixa mensal. E olha, isso aqui não é só mais uma planilha, não. É a ferramenta mais essencial que existe. É o raio-x do negócio. É o que diz, preto no branco, se o mês fechou no azul ou no vermelho. Sem isso, tomar qualquer decisão é como dar um tiro no escuro. Seguindo em frente, o terceiro pilar é basicamente o resultado desse controle todo. Os demonstrativos financeiros, como o próprio fluxo de caixa, são os relatórios oficiais, o boletim, que pega todos aqueles registros e transforma numa foto nítida da saúde do negócio. Ok, agora vamos falar de um assunto delicado: preços. Precificar gente não é dar uma espiada no concorrente e copiar o preço dele. Isso é amadorismo. Precificação estratégica de verdade nasce de dentro de um conhecimento profundo dos próprios números, dos custos fixos, dos custos variáveis. Só assim dá para saber o preço que o negócio precisa cobrar para sobreviver e lucrar. Essa frase aqui é um soco no estômago, né? Toda a gente dá 10% de desconto. Mas será que você pode? É isso.
É muito fácil entrar na onda do desconto porque todo mundo faz. Mas a pergunta de $1 milhão é: a estrutura de custos do negócio aguenta esse desconto? Esse dinheiro vai sair de onde, afinal? E a resposta para essa pergunta é crucial. Na maioria esmagadora das vezes, esse dinheiro sai de um único lugar, da margem de lucro. Ele não brota do chão. Se é uma precificação estratégica, cada desconto que se dá pode ser um passo a mais em direção ao prejuízo, mesmo que pareça uma boa ideia porque fechou uma venda. Beleza, chegamos num ponto fundamental. Ter todos os números organizadinhos é só metade do caminho. O quinto pilar é sobre o e agora. É sobre pegar esses dados todos e transformar relatórios em análise. E mais importante ainda, transformar a análise em ação. Ação que gera resultado. Essa comparação aqui é perfeita. De um lado tem o empreendedor comum, que tem um monte de planilhas, um monte de números, e para por aí. Do outro, tem o empreendedor de sucesso. Ele não só tem os números, ele transforma esses números em uma ferramenta para tomar decisões. Por exemplo, os números mostram que um produto mal dá lucro. A ação estratégica é: ou a gente ajusta o preço, ou a gente tira ele de linha. É a diferença entre ser reativo e ser proativo. E finalmente, chegamos ao sexto e último pilar. Aqui é onde se constrói a fortaleza financeira do negócio. É sobre criar resiliência, sabe? Ter fôlego para aguentar os perrengues e, ao mesmo tempo, ter caixa para agarrar as oportunidades que aparecem. Mas o que é essa tal de rede de segurança na prática? É dinheiro guardado? Simples assim. É uma reserva de caixa, um colchão de proteção que permite que o negócio passe por uma turbulência sem ter que tomar medidas drásticas, como demitir gente boa, vender equipamento a preço de banana ou, no pior caso, fechar as portas. E é legal entender que existem tipos diferentes de reserva. Tem a reserva de emergência, que é para defesa, para apagar incêndios. Quebrou uma máquina essencial, usa a reserva de emergência. Mas também tem a reserva de oportunidade, que é para o ataque. É o dinheiro que permite, por exemplo, comprar o estoque de um concorrente que faliu com um desconto gigante e revender com uma margem absurda. Isso é jogar o jogo em outro nível. E com isso a gente fecha o círculo. Percebe? Nada disso aqui é ciência de foguetes. Não é nenhuma fórmula mágica guardada a 7 chaves. É um processo simples, lógico e, o mais importante de tudo, repetível. Qualquer pessoa, em qualquer negócio, pode aprender e aplicar esses 6 pilares para, finalmente, ter o controle do lucro. Então, para fechar, fica uma reflexão. Agora mesmo, os números do negócio estão contando uma história. Pode ser uma história de caos, de sufoco, ou pode ser uma história de potencial esperando para acontecer. A grande questão é, será que não está na hora de parar um pouco para de fato ouvir o que esses números estão dizendo e começar a reescrever essa história?